Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Canal Bets e Tips na área novamente, passando para deixar os palpites desse domingão, dia 25 de junho. Domingão que temos boa rodada, boa parte da rodada da Série A do Brasileirão. Temos jogos isolados na Argentina, Chile, Noruega, Copa do Egito. Enfim, temos boas oportunidades para operarmos no mercado. Primeiramente, gostaria de falar da Mr. Jack, nossa banca oficial, nossa parceira. É a banca onde a gente faz a maioria dos nossos bilhetes. Uma banca muito fácil de operar, banca intuitiva, fácil de encontrar as apostas. Tem boas odds, tem depósito e saque facilitados. Depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. Caso decidam usar o Pix, a operação é instantânea, cai na hora, inclusive nos finais de semana. Para quem tiver interesse, o link para cadastro está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E como já é de costume do nosso canal, antes dos nossos resumos, gostaria de agradecer a todo mundo que está chegando. Somos muito gratos por dedicarem um tempinho do seu dia a assistirem nosso conteúdo. Ficamos muito felizes com isso. E também, já aproveitando o momento, peço a vocês que, caso curtam o nosso conteúdo, deixem o like, deixem o follow. Não custa nada, nos ajuda bastante. E quanto mais o nosso canal crescer, nós teremos mais ferramentas para trabalho e, consequentemente, a qualidade do nosso material vai aumentar ainda mais. E dito isso, vamos aos resumos. Resumo do dia 23/6. Nós deixamos 7 palpites. O jogo da Universidade Católica contra o Santiago Wanderers pelo Chile, pela Copa do Chile, foi adiado. Sobraram 6 palpites, 5 greens e 1 red. Eu acredito que o red que ele tomou foi no jogo mais improvável. Em 20 jogos anteriores do campeonato, o Defensa e Justiça tinha batido o over 3,5 em apenas um jogo. Já o Argentinos Júniors em apenas 3 jogos, era uma média muito baixa. No grupo de Telegram, no grupo Gold, deixamos um palpite que incluía um under 4,5. Botamos uma entrada ainda maior. E esse under 4,5 quase que perdemos no último lance. O Defensa e Justiça teve um gol anulado pela arbitragem no último lance do jogo. Os demais palpites entraram com alguma tranquilidade. O Shamrock continua nosso queridinho, nunca nos decepciona. Mais uma vez bateu o nosso green. Obrigado, Shamrock. E dessa vez com uma odd bem interessante. Em relação ao bilhete pronto, com o oferecimento da Mr. Jack, nós cravamos, bateu a nossa dupla com odd de 1,75. E no grupo Gold de Telegram, batemos 100% nos bilhetes, deixamos 3 e cravamos os 3, tivemos um bom lucro. Nas entradas ao vivo tivemos poucas oportunidades, saímos praticamente empatados, então conseguimos tirar o lucro no canal com os bilhetes. E caso alguém tenha interesse nos grupos de Telegram, os links estão fixados também no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp também está à disposição, caso queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, eu respondo todo mundo assim que for possível. E antes dos palpites, quero lembrá-los novamente que isso não são recomendações de apostas, são materiais que a gente posta baseados em estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer, mas não necessariamente isso é certeza garantia de alguma coisa, né? Acredito que quem está aqui conheça como é que funciona o futebol, mas nós não escondemos os resultados de ninguém, pelo contrário, fizemos questão de mostrar. E quem concordar com as nossas análises, fiquem à vontade, montem seus bilhetes da maneira que acharem mais conveniente pro gosto de vocês. Mas sem mais delongas, já falamos demais, vamos aos palpites para esse domingão, dia 25/6. E então, iniciando a nossa grade do dia, campeonato chileno às 13 horas, 12ª rodada. O Huachipato recebe o Magallanes, então praticamente um duelo de extremos. O Huachipato é o segundo colocado, mesmo número de pontos com o Cobresal, no entanto tem um jogo a menos. Já o Magallanes é a lanterna do campeonato, tem apenas 8 pontos em 14 jogos. O time tem apenas 2 vitórias no campeonato. Nos últimos 8 jogos fora de casa, o Magallanes perdeu 7, perdeu 4 jogos no chileno, 2 na Sul-Americana. E a única vitória que teve foi sobre o Ferroviário Comercial na Copa do Chile, que é um time praticamente amador. Então, o retrospecto é muito ruim recente fora de casa do Magallanes. Já o Huachipato, nos últimos 6 jogos em casa, sombra 4 vitórias e 2 derrotas. Aqui as estatísticas não nos apontam algo muito favorável para entrar no mercado de gols. As duas equipes não têm características que sejam muito evidentes para operarmos tanto no over quanto no under.
Então, devido à colocação das equipes no campeonato, ao retrospecto recente, ao desempenho do time do Magallanes jogando fora de casa, aqui a gente tende a buscar algo a favor do time da casa. As odds, com uma vitória simples do Atipato, estão pagando em torno de 1,90, variando um pouquinho de acordo com cada casa de apostas. É uma aposta que está pagando bem, eu gosto. E para quem não quer arriscar, quem quer montar um bilhete, dá para procurar algo a favor do empate também. Para quem quer uma entrada bem segura e bem conservadora, dá para entrar com dupla chance em casa. Nós vamos ficar no meio termo e nós vamos no caso empate anula. Às 14h15, na Noruega, 11ª rodada, o Strong God 7 recebe o Bodo Glimt. Bodo Glimt é o grande bicho papão atualmente da Noruega. Com apenas 11 rodadas, o time já abriu 10 pontos para o vice-líder, ou seja, já disparou. Tendência muito grande que se torne campeão no final da temporada. Já o Strong God 7 ocupa a 12ª posição, no campeonato tem 16 equipes, vai brigar contra o rebaixamento. Em 10 jogos tem apenas 3 vitórias. Aqui claramente a balança pende a favor do time visitante. O Bodo Glimt jogou 11 partidas, ganhou 10 e empatou uma. Tomou apenas 9 gols, marcou 32. Está passando o carro em todo mundo. O Bodo Glimt também é uma equipe muito boa para operar no mercado de gols. Então aqui eu vejo duas possibilidades de entrada e eu gosto de ambas. No mercado de gols teríamos que operar no over 2,5, está pagando 1,40. E já uma vitória simples do Bodo Glimt está pagando 1,50. Eu acredito que as duas situações sejam boas entradas. Nós vamos de vitória simples para o Bodo Glimt, então aqui fora vence. Às 14h30 chegamos ao Egito, Copa do Egito, partida eliminatória. Aqui nós vamos seguir aquela nossa estratégia que vem dado muito certo, que é procurar uma partida desequilibrada entre um time que faz uma campanha de regular para boa na primeira divisão, quanto um time de divisões inferiores, e aqui claramente é o caso. O Al-Ahly é o virtual campeão egípcio, 25 partidas, ganhou 20, empatou 5, o time está invicto no campeonato, marcou 48 gols, tomou apenas 7 em 25 jogos, isso é um número espetacular. Já o Suez é apenas o 9º colocado da segunda divisão, então imaginem, se o Al-Ahly já passa o carro em todo mundo na primeira divisão, imaginem adversários do meio da tabela da segunda divisão. Logicamente, um duelo tão desequilibrado assim, as odds não são convincentes e não são agradáveis, está pagando 1,06 pela vitória do Al-Ahly. Então o que a gente pode buscar aqui? A gente pode buscar um over no mercado de gols, um over 2,5 está pagando 1,44 e eu acho uma boa odd. Há uma tendência que bata principalmente com gols a favor do time do Al-Ahly. E também tem uma vitória do Al-Ahly já no primeiro tempo, está pagando 1,32 nesse momento. É uma odd um pouco mais baixa, só que eu acho um pouco mais segura. O Suez não deve aguentar a pressão do Al-Ahly, já deve tomar algum gol no primeiro tempo. Então é o que nós resolvemos optar. Aqui nós vamos de casa vence já no primeiro tempo. Casa vence HT. Às 16 horas, Campeonato Brasileiro, chegamos ao Brasil, 12ª rodada. O Grêmio enfrenta o Coritiba. O Grêmio vem de uma boa vitória em casa sobre o América Mineiro por 3-1. O time saiu perdendo e conseguiu uma importante virada. Já o Coritiba perdeu em casa para o Internacional por 1-0. O time não mostrou poder nenhum de reação. Ataque muito fraco. A situação do Coritiba é extremamente preocupante. Eu acredito que não se livra da segunda divisão, isso está muito claro. O Grêmio vem bem no campeonato, é o terceiro colocado com 20 pontos. O time vem em uma sequência boa atuando em casa, nos últimos 10 jogos foram 6 vitórias e 4 empates. Já o Coritiba é o lanterna do campeonato, tem apenas 4 pontos em 11 jogos, o time não tem nenhuma vitória no campeonato até então. Depois que terminou o estadual, o Coritiba jogou 6 partidas fora de casa, foram 5 derrotas e um empate, conseguiu apenas um empate contra o Cuiabá, que também não é lá essas coisas. E tirando o clássico contra o Atlético Paranaense, onde perdeu por 3-2, geralmente perde com uma diferença de mais de um gol, isso é muito preocupante. Aqui eu acho que não há necessidade de procurarmos entrada no mercado de gols. Aqui claramente temos uma tendência de vitória para o time da casa. Num primeiro momento não vejo necessidade, também as odds também não dão essa margem para entrarmos com alguma coisa em favor do empate também. Então aqui, nos apoiando no desempenho recente das duas equipes, na posição do campeonato e no futebol apresentado, aqui nós vamos de casa vence. Às 18h30, seguindo no Campeonato Brasileiro, o América Mineiro recebe o Internacional. O América Mineiro vem de derrota para o Grêmio fora de casa, o time abriu o placar e tomou uma virada de 3-1. Já o Inter vem de vitória fora de casa contra o Coritiba. O time jogou muito mal no primeiro tempo, foi pressionado pelo Coritiba. No entanto, devido ao fraco poder de ataque do Coritiba, o time permaneceu 0-0, o jogo permaneceu 0-0 até o intervalo.
No segundo tempo, o Inter achou um gol e manteve uma postura defensiva até o final do jogo, onde manteve o resultado. Aqui é um confronto equilibrado, apesar de os times estarem distantes na tabela. O Internacional é o 8º colocado com 17 pontos. O América está em 18º na zona de rebaixamento com apenas 8. São 2 vitórias apenas em 11 jogos. Mas temos que lembrar que recentemente o América Mineiro eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Ou seja, não é um duelo fácil. Situação complicada de apontar um favorito. As odds até estão um pouco parecidas, com um leve favoritismo do time mineiro. Como eu acabei de falar, os 2 jogos da Copa do Brasil em que as equipes se enfrentaram, a equipe que jogou em casa ganhou com 2 gols de diferença. O América fez gol em todos os seus últimos 5 jogos jogando em casa, bateu over e meio em todos esses 5 jogos. O Inter também marcou gol nos seus últimos 5 jogos como visitante, não bateu over e meio apenas no último jogo. Então aqui temos uma tendência de jogo para gols. O time do América é um time muito mais ofensivo e tem muito mais qualidade que o próprio time do Curitiba, que o Inter acabou de enfrentar. O América precisa do resultado, um empate não é o suficiente, o time tem que buscar sair da zona da degola. Então aqui eu acho interessante entrarmos no mercado de gols. O over e meio está pagando uma cotação bem razoável, diria que boa, de 1,36, 1,37, de acordo com a casa de apostas. Então vamos entrar por esse lado, então vamos entrar no mercado de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 18h30, continuando pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, o Santos recebe o Flamengo. Aqui tem uma observação, que o Santos vai jogar com os portões fechados devido ao problema que deu no clássico contra o Corinthians, ou seja, não tem torcida, campo neutro, né? O time do Santos é um time muito fraco tecnicamente, não conseguiu se impor em nenhum momento contra o Corinthians. Isso, o Corinthians não tinha feito nenhum gol fora de casa ainda, não tinha feito nenhum ponto fora de casa ainda. Então, se teve essa dificuldade toda contra o Corinthians, a tendência é que tenha mais dificuldade ainda contra o Flamengo, tem um elenco muito mais qualificado. E o Flamengo precisa dar uma resposta. Tomou uma trauletada do Bragantino na última rodada, foi amassado literalmente. O Santos vem num ambiente muito mais conturbado, troca de treinador, o ambiente está em crise, a torcida pega muito no pé do presidente, o negócio tá feio. E eu acredito que contra o Flamengo não seja um jogo bom para virar essa chave. Apesar de o Flamengo vir fazendo uma campanha irregular, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, o time tem qualidades, foi inegável, um dos melhores elencos do país. O Santos é o 13º colocado, 2 pontos à frente da zona de rebaixamento, vai flertar com essa zona de rebaixamento por boa parte do campeonato. O Flamengo é o 4º colocado, 19 pontos, se vencer chega à 2ª posição junto com o Palmeiras. A odd pro Flamengo tá pagando legal, 1,95 eu acho uma odd bem interessante, provavelmente eu vou fazer essa entrada simples, no entanto eu vou esperar o jogo iniciar para ver como é que se desenrola. Em pré-live eu continuo com a tendência de buscar algo a favor do Flamengo, mas dessa vez com a vantagem do empate. Aqui para quem quer arriscar, uma vitória simples a favor do Flamengo, e para quem quer fazer uma entrada mais segura e mais conservadora para montar um bilhete, nós iremos de dupla chance fora. Seguindo às 18h30 também no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino recebe o Goiás. O Red Bull vem de uma vitória espetacular sobre o Flamengo, tocou 4-0, o time podia ter tocado 5, 6, 7. O time fez 36 finalizações. Eu não lembro de ter visto um jogo no Brasil com um amasso tão grande igual foi esse jogo. Lógico que o time não vai conseguir manter esse desempenho por dentro do campeonato, mas foi uma partida muito interessante do time. O Red Bull está em 9º colocado no campeonato, mas a parte de cima da tabela está muito embolada. A diferença do 3º para o 11º é de apenas 4 pontos, então qualquer vitória faz com que o time pegue o elevador. Já o Goiás veio de uma importante vitória fora de casa contra o Vasco. O time não vinha jogando tão bem, vinha fechado jogando por uma bola e encontrou essa bola. O Vasco entrou em parafuso, não conseguiu mais atacar, então o Goiás conseguiu segurar essa vitória. A briga do Goiás vai ser essa, briga para fugir da zona de rebaixamento, ficar no meio da tabela. O time tem um nível técnico abaixo de boa parte do campeonato. Aqui o Red Bull é favorito, o time tem o elenco melhor, o elenco mais qualificado. O Goiás tem muita dificuldade, principalmente no setor ofensivo. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Goiás fez apenas 3 gols. Tirando a vitória contra o Vasco, que vinha de 3 derrotas e um empate. Então o retrospecto não é interessante. Já o Red Bull vem de 3 boas vitórias em casa. Ganhou do Santos por 2-0, ganhou do Atlético Paranaense por 2-0 e do Flamengo por 4-0. Então naturalmente temos um indício de favoritismo do time da casa. E aqui, como de costume, nós vamos a favor da estatística. Uma vitória simples do Bragantino está pagando na casa de 1,50. Daria para fazer também entrada simples. Então aqui nós vamos de casa vence. E fechando a grade do dia, chegamos à Argentina. O Rosário Central às 19 horas recebe o Colón.
O Rosário Central vem fazendo uma boa campanha no argentino, é o 6º colocado, enquanto que o Colón de Santa Fé é apenas o 20º. Sempre lembrando que o campeonato argentino ele tem 28 times. O Rosário Central é o 2º melhor mandante do campeonato, ficando atrás apenas do River Plate, que é o líder do campeonato. Atuando em casa, nos últimos 10 jogos, o Rosário ganhou 8 partidas e empatou apenas 2, não sofreu nenhuma derrota. Já o Colón de Santa Fé é uma equipe bem irregular atuando fora de casa. Nos últimos 10 jogos foram 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates atuando fora de casa. Aqui temos uma boa tendência de buscar algo a favor do time da casa. O Rosário nas últimas 4 partidas como mandante ganhou as 4, fez 14 gols, ganhou 2 partidas por 4-1, uma por 4-0, então o time vem atuando muito bem sobre seus domínios. Aqui para quem quer arriscar, uma vitória simples para o Rosário, tá pagando 2,05, é uma odd excelente. E para quem quer fazer uma entrada um pouco mais conservadora para montar um bilhete, que é o que nós optamos por fazer, nós vamos de dupla chance para o time da casa. E com esse jogo encerramos a grade do domingo. E antes do bilhete pronto com o oferecimento da Mr. Jack, quero lembrá-los novamente que os links para cadastro da Mr. Jack e para acesso aos nossos grupos de Telegram estão fixados no primeiro comentário desse vídeo. E quem tiver interesse também, meu WhatsApp está à disposição, fiquem à vontade. E no bilhete pronto do dia, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos uma dupla hipótese para o time visitante entre Santos e Flamengo e uma vitória simples do Grêmio contra o Curitiba, uma odd pagando 1,83. E por hoje era isso. Eu queria desejar para vocês um ótimo domingão. Para quem for fazer uma fezinha, boa sorte para todo mundo, para todos nós. Se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente para iniciar a segunda com os palpites também. Então, um abraço a todos, até mais, valeu!